Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui hoje para ministrar mais uma oficina do projeto Caravana de Lendas do Tocantins. O projeto Caravana de Lendas do Tocantins tem patrocínio da Energisa através da Lei Rouanet, do Ministério do Turismo do Governo Federal. E a gente faz hoje uma oficina com muito carinho, especialmente para você, professor do Lajeado. Já tivemos aí presencialmente e agora vamos disponibilizar um pacote de 5 oficinas aqui no canal Caravana de Lendas. E você pode ver a qualquer tempo, pode rever, pode compartilhar. O objetivo dessas oficinas é contribuir para que você possa inserir os livros da Caravana de Lendas de uma maneira mais assertiva no dia a dia da sua sala de aula. Então, um dos objetivos da Caravana de Lendas é exatamente proporcionar o letramento literário. O que é o letramento literário? É aproximar a criança do livro de forma prazerosa, para que essa criança não seja aquele adulto que nunca leu um livro. A gente quer que ele seja um leitor quando adulto, quer que ele adquira esse hábito ainda na infância e leve para toda a vida, porque bem sabemos o quanto a leitura é um instrumento de inserção social importantíssimo. Então, professor, se você quer que o seu aluno seja bem sucedido, se você quer que ele seja um adulto feliz, estimule-o a ler todos os livros literários que ele encontrar pelo caminho, porque assim ele vai completar a sua formação enquanto cidadão, enquanto humano, enquanto alguém que vai vencer de uma maneira digna, utilizando os livros como escada, porque essa é a melhor maneira de ascensão social, né, professor? É uma vitória digna. Então, nós estamos aqui hoje com uma oficina de técnicas de contação de histórias para você inserir qualquer assunto a partir da contação de histórias. É fundamental que você estude um pouco mais, faça oficinas como essa, pesquise, descubra formas de contar histórias encantadoramente, porque assim você vai conseguir inserir qualquer conteúdo da sua sala de aula, do seu plano diário, a partir da contação de histórias e vai provocar maravilhas na vida do seu aluno. Porque a contação de histórias dialoga intimamente com a ludicidade, com a criatividade, com o desenvolvimento da imaginação, da segurança, de um monte de fatores que o professor sabe mais do que quem estudou outras coisas como ele. Então, vamos usar bastante contação de histórias no nosso dia a dia, vamos fazer com que essas crianças se apropriem do conteúdo, porque já foi cientificamente comprovado que se algo nos dá prazer, nós não esquecemos disso, né? A nossa memória ela é dividida em memória flutuante e memória permanente, e o cérebro deleta todas as informações que ele considera passageiras, que ele considera desimportante, porque não dá pra gente gravar todas as informações que a gente absorve na vida. Então o cérebro deleta uma parte pra gente não enlouquecer, mas se você repete ou se você absorveu aquela informação de forma prazerosa, o seu organismo vai produzir endorfina, vai produzir o hormônio da felicidade e o seu cérebro vai entender que aquela informação é muito importante e vai retirar da memória flutuante e vai colocar na memória permanente, e o seu aluno vai gravar, vai fixar, vai aprender esse conteúdo de forma definitiva. É isso que você quer, não é, professor?
Então use e abuse da contação de histórias, que assim você vai conseguir, vai ter muito êxito aí no seu fazer pedagógico. Tem uma série de técnicas na internet, técnicas de contação de histórias que o professor usa, e eu trouxe algumas. As que eu trouxe foram escolhidas assim, o critério de escolha foi a quantidade de procura. Esta oficina de técnicas de contação de histórias eu ministro há uma década, pouco mais de uma década, e tem uma parte dela que é prática, porque antes da pandemia a gente se encontrava, né? Vocês lembram? Que saudade! A gente se encontrava e ministrava essa oficina durante uma semana, durante 3 dias. E uma parte era teórica e outra parte prática. E nessa parte prática eu expunha todas as técnicas que eu consegui levar e os professores então iam escolher quais que eles queriam desenvolver para levar para a sua sala de aula. Porque eles iam fazer exatamente aquelas que eles iam utilizar. E aí tem as que são queridinhas dos professores. Eu fui observando e fui selecionando as que eles preferiam. E são exatamente essas que eu trouxe aqui e vou apresentar para vocês. Mas antes da gente começar mostrando as técnicas, eu quero só deixar clara a diferença entre o contador de histórias tradicional e o contador de histórias moderno. É bom a gente delimitar isso aí, porque a contação de histórias hoje é objeto de pesquisa levado muito a sério, não é? Historinha. Não, contação de histórias faz parte da cultura de um povo, então tem muita pesquisa envolvida, tem muitas políticas públicas no sentido de... Muitas não, mas já existem, precisa que existe mais. Políticas públicas no sentido de registrar muito da tradição oral que está se perdendo com seus narradores, com a morte dos seus narradores, morte natural, né? Porque antigamente os narradores morriam, sim, claro, todo mundo morre, né? Eles morriam sim, os narradores orais, morriam antigamente. Só que antes de morrer, eles repassavam essas narrativas para outros narradores que iam ter aquele compromisso de repassar para as futuras gerações. E dessa forma, as narrativas não se perdiam. Hoje, com o advento toda essa tecnologia que a gente tem aí, as pessoas estão perdendo o hábito de contar e ouvir histórias. Então, as narrativas orais não estão sendo mais repassadas para as gerações seguintes, não está tendo mais quem faça isso. Não existe aquele guardião das histórias como existia antigamente, como ainda existe em muitas comunidades africanas, onde existem os griots, onde os griots desde muito cedo aprendem, ouvem todas as histórias daquela cultura e guarda e repassa para as futuras gerações. Porque assim é uma garantia de longevidade, de eternização dessas narrativas. O que ocorre é que as novas gerações pararam de ouvir e não tem como passar, porque não conhecem. E assim, os anciões estão morrendo, levando consigo esses tesouros. Tem um ditado africano que diz que quando um desses griots, quando um desses contadores de histórias morre, é como se incendiasse uma biblioteca, né? Porque ele leva consigo todas aquelas narrativas. E existem então uns projetos, eu particularmente tenho um agora com a Layout Blank, eu consegui aprovar um projeto das narrativas tradicionais da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. A gente está colhendo essas narrativas, dando os devidos créditos para os narradores, e essas narrativas serão registradas em um livro físico, e esse livro vai ser distribuído pelas bibliotecas do nosso estado, pelas bibliotecas de muitos lugares, e é uma forma então de garantir que essas narrativas serão preservadas
E elas não deixaram de existir quando a Hermínia morrer, ou quando a Eva, ou quando a Salesiana, entendeu? Elas me contaram e eu estou registrando. Perde muito, perde. A gente precisa até falar disso, professor, porque quando você registra uma narrativa de uma cultura tradicional, você não consegue colocar ali no papel o olhar do contador, a pausa que ele faz quando ele vai contar, o gesto, a entonação de voz. Você não consegue colocar nada disso, né? Porque você pegou a história, congelou ali, a história ficou estática. Se você lê desse jeito aqui, olhando pro livro, sem entonação de voz e sem nada, você vai estar tirando todo o encanto que ainda existe na história. Então, é função do mediador de leitura, é função do professor sempre pegar um livro, devolver para esse livro todos os elementos que foram perdidos quando esse livro, quando essa narrativa se transformou em livro. Porque quando a narrativa era apenas oral e estava lá na aldeia, ou estava lá na comunidade quilombola, quando o contador ia contar, ele contava com muita vida, com muito entusiasmo, ele fazia as pausas no momento correto, ele emprestava o seu jeito para a história, ele sussurrava, ele criava um clima de mistério. Você entendeu? Então, todos esses elementos que não tem como colocar no papel, não tem como colocar no livro, cabe ao mediador de leitura, cabe à pessoa que está lendo ali o livro, devolver aquilo para o leitor, inserir esses elementos e repassar para o leitor, para o ouvinte, tá? Porque senão a história fica muito sem graça. Então, tem teóricos que falam que é um crime pegar uma narrativa tradicional e congelar no livro, que ela vai perder tudo isso. Tem outros teóricos que falam, sim, tá certo, é um crime, perde muito, mas se não colocar, perde tudo. Então é melhor perder um pouco do que perder tudo. E um desses teóricos é exatamente o Daniel Munduruku, que é um escritor com mais de 50 livros, muitos deles infantis, e ele é doutor em educação pela USP e é indígena de uma comunidade tradicional. Então, como guardião das narrativas da sua comunidade Munduruku, ele diz que, e como cientista da educação e da literatura, ele diz que precisa sim ser registrado, porque se não registrar, perde tudo. Entendeu? Então, a polêmica acaba sendo silenciada ali, acaba-se com a polêmica porque uma pessoa com lugar de fala, que é o Munduruku, que é um indígena, é de uma comunidade tradicional e tem todas as teorias, porque é também um doutor que estudou na USP, que estudou tecnologias educacionais, que estudou literatura, que tem uma boa noção. Então ele fala de cadeira, ele fala com muita propriedade, e ele aconselha que esse trabalho continue sendo feito, e é o certo, né? Porque, de fato, quando os narradores morrem, se não ficarem registradas essas narrativas, acabou tudo, eles levam consigo. E, portanto, professor, quando você for ler um livro, pense nisso, pense sobre isso que a gente está falando aqui e devolva todos esses elementos para o livro. Então, como seria essa leitura? Primeiro, você tem que ler o livro tem que estar virado para o leitor. E aí você tem que, por exemplo, esse aqui é o Pirarucu Encantado, é um livro da Caravana de Lendas. É uma releitura da Lenda do Boto, adaptada aqui para a nossa realidade tocantinense.
porque o peixe pirarucu é específico da região amazônica, é muito gostoso, pesa mais de 200 quilos, está ameaçado de extinção, a gente faz um apelo pela preservação dele e faz essa releitura, contando a história em verso e contextualizando o Tocantins, porque o peixe pirarucu é mais presente no nosso imaginário do que o boto. Então a gente faz a releitura do boto, tá? E com muita licença poética, e coloca os elementos aqui da nossa cultura. Então eu vou contar mais ou menos aqui a história para você, uma sugestão, para você ver como você pode contar e dar vida ao livro, tá? Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande, virar gente e salvar o homem no piscar de uma candeia. É o pirarucu encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o pirarucu encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado. Bem garboso e jovial, vai dançar no arraial. Pede valsa, cesteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças. Depois, some por completo. Nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então tá aí o Pirarucu Encantado, esse livro que você recebeu aí na biblioteca da sua escola, tá, professor do Lajeado? O projeto Caravana de Lendas do Tocantins doou 60 exemplares dos livros da Caravana de Lendas para as bibliotecas aí do Lajeado. E você então vai poder pegar e desenvolver atividades e ler para o seu aluno e deixar que o seu aluno leia sozinho. Porque tudo isso faz parte das estratégias do letramento literário. Tem uma apostila com sugestões de atividades e um pouquinho de teoria do letramento literário, assim, bem breve. E esse PDF dessa apostila está sendo disponibilizado para vocês. Procure a secretária de Educação, a Luísa, e ela vai repassar para vocês o PDF dessa apostila e o PDF de todos esses livros da coleção Lendas do Tocantins, porque assim você, professor, vai poder desenvolver as atividades baseadas nos livros, sem ter que ficar digitalizando, já está tudo lá, tá? E as sugestões também são direcionadas para os livros. Aí depois você pode ir no Instagram, Caravana de Lendas do Tocantins, você vai ver muitas fotos de atividades desenvolvidas por outros professores em outros lugares que a Caravana de Lendas já passou. Então você vai ver muitas atividades da Buiúna, do Pirarucu Encantado, do Pai da Mata, da Mãe da Luz, do Nego da Água, que a gente circula com esse projeto desde 2014. Só que 2014 era diferente. Agora, em 2019, a gente concluiu o mestrado em literatura pela Universidade Federal do Tocantins,
E o embasamento teórico principal do nosso mestrado, que teve como objeto o projeto Caravana de Lendas do Tocantins, o embasamento teórico principal é exatamente o letramento literário. Entendeu? Então, você vai agora ter contato com o projeto de uma forma mais acertada, porque a gente voltou para a universidade, resolveu estudar o projeto, né? Ele virou objeto de pesquisa, então a gente foi atrás das teorias para poder otimizar, para poder desenvolver o projeto de uma forma mais assertiva. E um pouco dessa pesquisa está aí nessa apostilazinha, nesse PDF que você vai receber, tá? Então, como eu disse, o contador de histórias tradicional é o contador de histórias conta, não disse ainda, né? Então vou dizer. O contador de histórias tradicional é o contador de histórias que conta a história com muita verdade, porque ele se apropriou da história, ele é uma espécie de griot. Lembra que eu estava falando de griot? Aquele que ouve as histórias e guarda e passa para a geração seguinte, é um contador de histórias tradicional. Ele não precisa de objeto, ele só precisa de sua voz, ele só precisa do seu existir para contar a história, porque ele já é, sabe, como se ele fosse uma entidade, ele sabe contar, e mesmo que a história não seja dele, ele conta com tanta verdade, porque ele se apropria dessa história, e ele conta de um jeito que você acredita que é dele, porque ele sabe as horas certas das pausas, do respirar, do esbravejar, do gesticular. Ele sabe prender o ouvinte. Então, desculpa. Então, o contador de histórias tradicional tem toda essa verdade e ele te convence só com as palavras. O contador de histórias moderno já é diferente. Ele vive num mundo mais acelerado, ele não tem tempo de ficar se apropriando de histórias dos outros. Então ele conta a história, ele dá uma estudadinha, dá, porque todo contador de história precisa estudar a história. Não tem como você contar uma história sem estudar. Você tem que estudar, ainda que um pouco, mas você tem que estudar essa história para você saber como é que você vai fazer determinada coisa, entendeu? Então, se você quer contar, estude a história. Ninguém conta história sem estudar. E aí, o contador de história moderno, mesmo estudando a história, ele não consegue se apropriar tão completamente como o griot. Então ele precisa de objetos para chamar mais atenção, ele precisa de instrumentos musicais, ele precisa de técnicas para passar essa história de uma forma mais convincente. E nós trouxemos, portanto, hoje aqui algumas técnicas para você, professor, contador de histórias moderno. Ah, então eu sou um contador de história ruim, sou moderno? Não. O contador de histórias moderno é moderno que nasceu no mundo moderno e aqui tudo é diferente, o ritmo é outro. Né? O contador de histórias moderno usa esses objetos. Geralmente é um professor, é alguém do teatro, é um pai ou uma mãe que quer contar a história, tem muita boa vontade, mas não desenvolveu jeito suficiente para contar só com a voz e o corpo. Então ele vai lá pegar o auxílio precioso dos objetos, dos instrumentos. Como eu disse, tem muitas técnicas e eu selecionei as que eu acredito que são mais procuradas pelos professores durante as oficinas que eu ministro. E a número 1, que eu costumo dizer que é a queridinha dos professores, é a técnica do avental. A técnica do avental, você pega um TNT e faz um avental, que pode ser daquele jeito tradicional, ou pode ser assim, ó, amarradinho de lado, para você vestir. E aí você faz um bolso grande. Dentro desse bolso você vai colocar todos os personagens que você vai fazer do material que você quiser. Mas o cenário precisa ser feito de feltro, entendeu? E atrás do seu personagem que você vai fazer do material que você quiser, você precisa colocar um pedacinho de velcro, porque o velcro
vai aderir no feltro, e quando você contar que a sua história, você vai tirando os personagens, e quando ele apresenta, terminou, você coloca ele aqui no cenário. Não é desse tamanho, é menor, é um terço disso, os personagens. Daqui pra cá, mais ou menos, que você vai fazer. Essa cobrinha aqui não é dessa história, não. Eu uso porque é o menor que eu tenho. Mas você vai fazer os personagens desse tamanho. Você vai contando e depois você vai pregando. Vai pregando. No final fica cheio de personagens pregados aqui. Certo? Então, você pode contar a história que você quiser com o avental. Vai ser ótimo, o seu aluno vai ficar fascinado. E você pode estimular seus colegas professores a fazerem aventais também de narrativas diferentes. Pode ser as lendas da caravana, ou pode ser de contos de fadas. O importante é que cada um faça um diferente. Porque assim vocês terão vários aventais e poderão fazer rodízio na escola de vocês. E dessa forma você vai mudar a energia da escola, você vai harmonizar tudo, porque a contação de histórias é especial. Ela naturalmente, ela harmoniza o ambiente, porque todo mundo fica feliz, e nós bem sabemos que tudo é energia, e felicidade vibra, e é uma coisa que vai repassando naturalmente. E a criança que absorve o conteúdo através da ludicidade, já falamos sobre isso, né? Então você vai ver como a sua escola vai mudar, todo mundo aprendendo tudo com muita alegria, os professores muito satisfeitos, porque vendo que está dando certo, a diretora felicíssima, a secretária de educação, a escola virando referência nacional por conta da contação de histórias. Quantas escolas já fizeram isso e deu certo? Não é? Quantas escolas já ganharam o prêmio Professores do Brasil com a contação de histórias? Não é? Desenvolva um projeto lindo de contação de histórias, envolva a sua comunidade, faça com que os pais, os avós, os tios venham na escola contar para a sala, para a turma daquela criança. E aí você pode ajudar. Tem pai que fala, não tem habilidade, você treina com esse pai, confecciona as coisas, faz, e depois você faz um lindo concurso de contação de histórias aberta para a comunidade. Olha que maravilha! E você vai estimular, vai fotografar, vai fazer painel com fotos da família contando histórias na escola, vai fazer uma linda campanha, vai estender esse projeto para o ano inteiro, e você vai ver como vai ser lindo e como vai ser válido, porque o aprendizado das crianças vai dar um salto e você vai ficar sem acreditar. Eu tô falando isso, não é assim, ela tá falando uma coisa porque ela tá... Não. É comprovado cientificamente que a contação de histórias estimula várias sinapses. A contação de histórias contribui para o desenvolvimento da criança em vários aspectos, humaniza o ser, porque trabalha com afetividade, porque trabalha com empatia, trabalha com solidariedade e um monte de outras coisas. E a contação de histórias também, ela impacta positivamente no sentido de que a criança precisa experienciar emoções variadas. Então, o que a gente precisa demais é de adultos
emocionalmente saudáveis, emocionalmente maduros, porque a minha geração, por exemplo, é muito imatura emocionalmente, porque focou nos estudos, focou em algumas coisas e não trabalhou o emocional. E é preciso, professor, porque é o equilíbrio, né? E a contação de histórias é excelente para se trabalhar emoções, fazer com que a criança conheça as suas emoções, conviva com essas emoções variadas e saiba lidar com elas. Então, é interessante, é necessário. Tem uma lenda que conta que uma mãe esperou Einstein para perguntar para ele o que ela tinha que fazer para o filho herdar um pouco da genialidade. O filho tem um pouco da genialidade como ele, herdar não, o filho desenvolver. E ele disse, leia contos de fadas. Ela falou, vou ler, tá, e depois? Ele disse, leia mais contos de fadas para essa criança. Leia todos os contos de fadas que você encontrar pelo caminho. Entendeu? Isso Einstein, que é o maior gênio do século XX, né? O gênio das exatas. Né? E ele fala dessa coisa da sensibilidade, ele fala da contação de histórias, porque a contação de histórias é de fato transformadora. Os contos de fadas são de fato transformadores, são necessários para o desenvolvimento humano. Tá. Vamos tirar então aqui o avental e vamos passar para outra técnica, porque o contador de histórias fala muito, né? Você já viu aqui. E esquece de voltar, né? Tem uma outra técnica bem legal, que é a técnica da colher de pau. Você vai fazer o personagem que você quiser, os personagens da sua história, na colher de pau. Pode ser colher de plástico grande ou pode ser colherzinha descartável, ó, tanto fica legal. Aí você vai contar histórias usando os personagens. Você vai fazer tantos personagens quantos estiverem na sua história. E se você for professor de educação infantil, você vai pegar as colheres descartáveis, vai pedir para o seu aluno criar uma história, ilustrar a história nas colheres usando ou pintura, ou canetinha, ou tinta, ou canetinha, ou colagem. E depois você vai pedir esse aluno para contar para a turma a história que ele produziu utilizando os personagens que ele fez nas colherzinhas. É uma atividade bem completa, que trabalha muitos fatores, e que a criança vai amar fazer, professor, e que será inesquecível, né? Então, se você conseguir inserir a contação de história todos os dias na sua aula, você vai ser aquele professor especial inesquecível, aquela pessoa que vai ter um valor afetivo na vida dessa criança, desse aluno. Quando ele ficar adulto, ele vai se lembrar de você. Quando ele estiver velhinho, ele vai se lembrar de você. Então você vai estar imortalizado nas memórias dele. A técnica da colher é muito boa, experimente, que você vai gostar. Tem a técnica da história na vareta. Você vai pegar o personagem da sua história. Se você trabalha tema gerador, geralmente quando você está pegando tema, você tem umas ilustrações, algumas imagens, né? Então você pode escanear não, você pode imprimir e pode até ampliar essa impressão. Depois você pega a canetinha e o colore, depois você pega um palito de churrasco e prega atrás, tá vendo? Com uma fita adesiva. Aí você conta a lenda do lugar. Quem sabe, entendeu? Cada personagem vai ter a varetinha e você vai contar. Você pode contar assim, ou você pode contar atrás de um lençol, que você vai ficar escondido e vai aparecer só o personagem na vareta. É ótima essa técnica, é uma espécie de fantoche, né? Só que é na vareta. Então, a gente pega um gancho aqui, é uma espécie de fantoche, e fala desse outro fantoche aqui,
que é muito especial, que é feito na meia, fantoche de meia. Então, você vai pegar uma meia masculina e vai de um lado fazer a boca, vai colocar papelão para dar essa flexibilidade. E do mesmo jeito que você fizer aqui fora, você vai fazer dentro, você vai virar a meia e vai fazer aqui dentro do mesmo tamanho, tá vendo? Porque assim você vai poder flexionar, olha. E quando você abrir, tá aí o bocarrão do personagem que você quiser. Antes, eu achava que essa técnica só podia ser desenvolvida com cobras, com personagens que fossem cobras, né? Mas não é. Olha aqui, esse aqui é o Bumbum do Boi, você pode fazer do Mãe da Lua, do Nego d'Água, do Pirarucu, tudo que você quiser da princesa. E aí você, desse lado, faz a boca e desse lado o rosto do personagem, que aqui, ó, você pode usar um papelão, depois faz as características e prega do outro lado da meia. Um lado o rosto, um lado a boca. E aí você de fitinhas e para dar movimento, ó, conta a história, eles vão adorar. Com certeza, eles vão amar. Porque né, aí você faz o personagem que você quiser, professor. Vários personagens, troca, se a história tiver vários. Vai trocando, tira a mão, pode usar duas mãos, dois braços, mas aí vai trocando, tirando a meia e colocando os outros. Pode fazer de meia de cores diferentes, né? Um personagem vermelho, um personagem azul, um personagem preto, você vai decidir isso aí. Então isso aqui é uma espécie de fantoche, né? E existem fantoches variados, existem fantoches de espuma como este, ó, que eu mando fazer pronto, ou eu mando fazer e você pode comprar pronto, mas ó, esse aqui a gente coloca a mão, tem um lugar de colocar a mão, ele é bom, ele é ótimo. Esse aqui, se você vier em Palmas, se quiser encomendar de alguém em Palmas, é a professora Rose, que trabalha no Marista, ela que faz esses fantoches. Mas você pode também, professor, fazer um fantoche de papel machê. Você pega uma meia e coloca areia e um pauzinho amarra assim para você segurar. E você pega o papel machê e molda na cabecinha ali da meia. Você faz o personagem, faz o rostinho tudo direitinho, deixa secar. Depois você pega uma lixa e faz o acabamento, pinta. Aí você desamarra a meia, vai cair a terra, vai cair o pau, você vai puxar a meia. Então vai ficar só o buraco para você enfiar esses 3 dedos aqui, ó. Porque esse dedo aqui e esse outro dedo serão os braços. Que quando você fizer a roupa, que você vai pregar aqui no pé, aqui no pescoço da cabeça, ou claro, no pescoço da cabeça, né, professor? Desculpa. Você vai pegar aqui na cabeça, abaixo da cabeça, um pedaço de tecido que deva cobrir o seu braço, para o seu braço ficar disfarçado ali. Então, esses 3 dedos vão ficar no orifício maior, o que estava a meia. Este dedo e este dedo vão ficar nos braços da roupa que você vai fazer para cobrir o seu braço. E assim você vai manipular o seu fantoche, olha aqui, ó, entendeu? E aí você vai mudar a voz. Com esse fantoche, é legal que você fique atrás de um lençol, se você não tiver cortina, monte um lençol, professor, uma sugestão boa é você, se você trabalha com educação infantil, você pega berços ou mesa, sempre tem na sala de educação infantil, então pega um lençol que sempre tem também, e você vai colocar esse lençol como se fosse uma cortina, e vai prender as pontas dele na lateral com o berço deitado ou com a mesa deitada. Você entendeu? E você vai colocar os seus alunos sentados na frente, lá você vai ficar escondidinho aqui de cócoras. É uma contação de história mais minimalista, é mais indicado para CMEs, só que as crianças vão amar, os bebês. Se você faz isso com bebês, como eles vão adorar uma novidade. Eles não vão perceber que é você que está ali atrás do lençol e você vai conseguir prender a atenção dele, vai ser um sucesso a contação de histórias. Você pode aproveitar, que a gente falou aqui em contação mais minimalista, e usar uns objetos articulados, bem pequenininhos, como este aqui, ó. Professor, se você quer de fato abraçar a contação de histórias, acostume-se a comprar objetos de contação de histórias em todos os lugares que você passa, porque é assim que a gente vive, ó. Você tá vendo? Onde eu vou comprar alguma coisa e você vai ser assim se você
resolver ser um professor, contador de história, professor encantador, professor que vai ficar para sempre marcado na vida do seu aluno. Seja a minha sugestão. Olha aqui, você pode usar também um boneco articulado, tá vendo? Que você pode fazer de a garrafa PET. E aí, veja na net como articular o boneco. Ó, senão ele vai ficar todo emaranhado como esse. Se você não conseguir desemaranhar, você vai ter que cortar e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo, professor? E aí, você vai poder manipular o seu boneco sem as cordinhas. Ó, não vai ter cordinha, mas você vai ter boneco que vai poder mexer. E aqui o pequenininho, você pode usar objetos minúsculos nessa contação de histórias minimalista, mas pode usar também o dedoche. O que é o dedoche? O dedoche é o fantoche de dedo. Ó, você tá vendo? O dedoche você pode fazer com meia de recém-nascido, ou de tricô e crochê, se você tiver essa habilidade. Se não tiver, você pega feltro, ou mesmo o tal do EVA. Faça no formato de dedo, ou faça no formato de luva. Tem gente que já faz formato de luva, porque coloca 5 personagens de vez. Eu não gosto assim, eu gosto de manipular de um por um. Ó. E aí, você faça tantos personagens quantos tiverem a sua história e vai contar essa história no dedo. Se você não quiser fazer o teatro, como eu te expliquei, de lençol, você pode mandar fazer o teatrinho na marcenaria. Porque assim, você enfia os dedos aqui, ó, conta a história e fica muito legal. Agora, se você não quiser fazer na marcenaria, você pode pegar uma caixa e abrir aqui assim, ó, tá vendo? E cobrir com um tecido bonito ou com um papel bonito. Só que essa caixa ela tem que ter uma extensão aqui para poder ficar firme em cima da mesa. E aí vai ser seu teatrinho. Você vai esticar também uma linha e vai colocar uma cortina de veludo, professor. Que na hora que você falar era uma vez e abrir essa cortina, o seu aluno vai mergulhar nessa história e você será Deus nesse momento. Você falar vai se materializar ali na frente dele. Então, a gente passa para uma outra técnica que é a do lenço. O lenço, você pode utilizar um lenço de cada cor, cada cor de lenço para personagem. São 5 personagens, 5 lenços de cores diferentes. Então, você utiliza esse lenço assim mesmo, dando mobilidade para o personagem, ó, ele vai ter uma boa flexibilidade, você vai poder, né, inventar coisas, ou você pode utilizar esse lenço no cabo de vassoura, ou num guarda-chuva, ou de algo assim, ó, tá vendo? E aí, se você está falando do papai, ele tem uma cor, a mamãe vai ter outra, o filho, você entendeu? Hoje já existem contadores de histórias que desenvolveram muitas possibilidades a partir da técnica do lenço. Você pode, então, professor, ir no Google e descobrir novas maneiras de encantar com o lenço. Tá? Muita pesquisa já foi desenvolvida com essa técnica que os contadores gostam muito. Você pode também utilizar a técnica da sombrinha. A sombrinha você vai dividir como se fosse páginas de livros ou cenas da história. E cada parte dessa divisão você vai representar a cena, você vai colocar. Porque pode ser de EVA, TNT, tecido, faz uma colagem, ou pinta se você tiver essa habilidade. E coloca todas as cenas da história na sombrinha. E você vai, ó, tá vendo? Você vai contando, de pendura, muita fita colorida de cetim. Você já chega na sala dando aquele efeito maravilhoso, assim. E depois você conta girando lentamente essa sombrinha e encantando completamente o seu ouvinte. Essa técnica da sombrinha você pode utilizar na almofada, uma única almofada com divisor, dividindo assim as cenas,
ou várias almofadas, uma para cada cena, fica fantástico. E você pode usar também na saia. Você divide as saias, como você fez com a sombrinha, e vai fazendo os bordados, ou as pinturas, ou as colagens ali das cenas da sua história. Tem contador de histórias que faz saias gigantes e ele conta com as crianças segurando na ponta. Eu tenho saia assim, eu tenho as cirandas dos meus personagens, que são paródias que eu faço com os personagens. E tem um momento da minha apresentação que eu faço, que eu gosto de cirandar com as crianças. Então eu uso o meu pandeiro e canto, buiuna, é boazinha, a gente canta e dança e as crianças amam. Mas tem outros contadores que usam a saia para mediação de leitura. Ele veste a saia, mas ele fica sentado e estica a saia como se fosse um tapete e as crianças sentam na saia. E ele espalha livros ali, ele faz essa mediação de uma forma mais próxima. É excelente também. Tem alguns que fazem a saia num tecido de cor única e dá canetinhas, porque aí a criança vai ilustrando a história, vai reproduzindo desenhos ali enquanto ouve, que fica muito legal também. Isso de canetinha e reprodução eu já fiz em tapetes, é fantástico, a criança desenha nos tapetes, né? Com a canetinha permanente. É um tesouro que você passa a ter depois. E tem a técnica eu falei do dedo, do outro dedoche, que é esse aqui, ó. Você pega a ilustração da sua história, imprime, né? E pega um pedacinho, onde é que ele se escondeu? Aqui. Você pega um pedacinho de feltro ou de EVA e corta mais ou menos assim e faz 2 orifícios, tá vendo? E aí você vai colar atrás da sua gravura, afolgadinho assim, de forma que você possa colocar o dedo nos 2 orifícios e manipular o seu personagem, tá? Um outro dedoche, outra forma de dedoche é você cortar a perna do seu personagem, arranca fora a perna e abre 2 orifícios aqui assim. Aí você coloca os seus dedos e você vai dar movimento para o seu personagem. A criança, principalmente, se for de educação infantil, ela fica assim, ó. Ela adora, porque ela vê o dedo e vê que o dedo parece perna, então é como... Ela pensa que é perna e é como se o personagem tivesse vida de fato, porque o dedo é humano ali. Então ela fica sem entender que é sua mão e ela acredita que aqueles dedos humanos são as pernas do personagem. Então é muito boa essa técnica e rende bem. Experimenta aí que você vai gostar, professor. Professor, para você contar histórias, você precisa estudar muito essa história, precisa se apropriar, tá? E fazer uma indumentária, né? Vestir sua história de alguma forma, ou no avental como a gente ensinou, ou um vestido, ou então você inventa uma roupa aí, se fantasia, se pinta, coloca uma coisa no cabelo. Contador de histórias adora coisa na cabeça. Ou uma flor no cabelo, ou um chapéu, ou um lenço com umas bonecas contadoras de histórias. Eu uso muito isso aqui, ó. Primeiro era o lenço, como eu cirando com as crianças, e aí o lenço sai do lugar e mandei fazer uma espécie de touca, tá vendo? Um gorro, ó. E eu uso meu gorro aqui, coloco, já virou, tá vendo eu lá com ele? Já virou uma espécie de marca registrada, o lencinho, essa coisa vermelha na cabeça. Mas eu tenho também outras possibilidades de chapéu. Olha, esse aqui é um personagem, o livro Mãe da Lua, tá vendo? E aí eu fiz o chapéu que pode contar com as mãos livres. Ó. Você pode colocar o seu personagem no seu chapéu, né? Você conta com as mãos livres, fica bem legal. E depois as crianças querem usar, tirar foto com esse chapéu. O professor também quer, é muito bom. O instrumento musical é outro amigo do contador de histórias. Tem contador que
não faz sua história sem o seu instrumento. É como se o instrumento fizesse parte do contador, né? Muita gente assim. E aí ele pendura aquele monte de fita colorida. Então, se você toca violão, use o seu violão. Se for sanfona, use a sua sanfona. Se você não toca nenhum instrumento, estude 3 músicas de um instrumento. Encante as crianças. A pessoa, você chegar no hospital contando histórias com violinos, você não precisa saber muitas, 3 músicas, 2 músicas. Ah, tirei um pau no gato, toco um violino, olha que maravilha. A encantar, né? Então, porque é um instrumento clássico e muita gente não tem familiaridade. E é bonito e é encantador, né? Quem é que não gosta do som do violino? Ou então você faz o seu instrumento com garrafinha PET ou com alguma coisa que possa, que dê essa possibilidade. Eu uso meu pandeiro, ó. Eu tenho um pandeiro cheio de fitas, que está sempre comigo, e eu gosto muito de inventar, de colocar música quando não tem ali na história. Se de repente a criança levanta ou chora alguma coisa, você tem que retomar aqui o fio da narrativa. Uma musiquinha é muito bom para você fazer essa cola, para você fazer esse ajeitamento aí. Esse instrumento aqui é o instrumento tradicional de uma comunidade tradicional indígena. Foi feito por índios da tribo Carajá. Então você pode usar como instrumento, mas usar também como objeto de contação de histórias. Você leva para a roda, passa para os seus alunos, eles vão pegar, eles vão olhar, vão analisar, vão ouvir. E você, então, aproveita para falar da comunidade tradicional que deu origem ao instrumento. Uma forma boa, né? Ou então você pode produzir um pau de chuva. O que é pau de chuva? É essa coisa aqui, ó. Todo contador de histórias que se preza tem um pau de chuva. E você, se fizesse um contador de histórias que se preza, vai ter que fazer o seu. Esse aqui eu comprei pronto. Comprei pronto lá no Vero Peso, no Pará. Tá escrito aqui Pará, tá vendo? Belém. Ele é feito de, acho que de taboca. Mas você vai fazer o seu de cano PVC, vai comprar aqueles taps, vai fazer bem grandão. Vai pegar fita adesiva colorida, vai colocar fitinhas de cetim e vai poder usar o seu pau de chuva como instrumento, sacudindo, ou para dizer que o tempo passou. Eu não posso usar ele porque ele foi feito de semente. Eu não uso mais, ele é bem velho. Tenho que comprar outro, fazer outro. Ele foi feito de semente, a semente secou e solta um pozinho quando eu mexo ele, por isso que eu fui mexendo. Mas quando ele é novo, é maravilhoso. Você usa como instrumento, você simula o som de água, você está contando uma história. E tinha uma cachoeira, o som, barulho de uma cachoeira era mais ou menos assim, ó, assim. Então você vai pegar o cano, vai botar os tapos, vai botar semente ou pedrinha dentro. Cada tipo de semente é um som diferente. O arroz é de um jeito, o som, o feijão é de outro. A minha sugestão é que você coloque pedrinhas, porque a semente vai murchar, você viu aqui, né? E o som vai ficar fraco. Se bem que se vai ter tapo, você pode tirar e colocar mais semente, né? E cada uma dá um som diferente. De repente você se encanta com o som do caroço de milho, ou do caroço de feijão, ou do de arroz, e não do de pedra. Então, use o que você se encantar. Você pode contar histórias usando deixa eu ver o que eu ainda tenho. Eu coloquei algumas coisas aqui e vou pegando e vou mostrando. Você pode usar objetos mesmo. Você pode fazer uma caixinha encantada. Isso aqui eu comprei pronto, mas você pode fazer uma caixinha tipo matriosca, que você vai abrindo, vai tirando uma dentro da outra, e fica assim. No final você coloca um objeto assim que você quer inserir na história, um coração do rei, ou uma pérola lá do fundo do Mar Negro, da boca do sapo, que mora lá atrás da. Entendeu? Vai inventando assim. Faça uma caixinha bem encantadora, ou saquinhos também, né? Saquinho dentro do saquinho, essa coisa da matriosca é muito bom.
O certo é que existem muitas possibilidades. A boneca contadora. O que são as bonecas contadoras? São essas aqui, ó. Essas bonecas são as bonecas contadoras de histórias. Elas contam histórias de um mundo melhor, onde as pessoas transformam lixo em arte. Elas são feitas de material reciclado. E elas foram inventadas por mim. Eu as inventei ainda em 2014, na primeira caravana de lendas do Tocantins, porque eu queria uma trupe grande, eu queria um cenário maravilhoso. E era presencial e a gente tomava toda uma quadra, então tinha que ser um super cenário. Eu tinha 10 tapetes gigantes e comecei a fazer as bonecas para encher as quadras. Então as bonecas surgiram em 2014, foram inventadinhas e hoje elas já ganharam vida própria, já têm autonomia, ganharam um projeto na Lei Aldir Blanc. Então existe o projeto Bonecas Contadoras de Histórias, que ensina a fazer as bonecas de material reciclado e conta histórias. Então hoje as bonecas contadoras de histórias estão espalhadas por 41 municípios do Tocantins, 10 estados. Se você chegar em São Paulo, na Biblioteca Belmonte, tem Biblioteca Belmonte de Cultura Popular, tem uma coleção das bonecas contadoras de histórias. Hoje eu ministro oficinas, muitas oficinas, são incontáveis as que eu já fiz, de bonecas contadoras para as crianças aprenderem a reciclar, para os professores trabalharem na educação ambiental. Então, é uma coisa excelente que foi inventadinha. Então, você, professor criativo, maravilhoso, pode inventar alguma coisa aí para fazer uma contação de histórias fantástica, né? Aliás, todos esses instrumentos, todas essas coisas foram inventadas por alguém. Então, invente o seu, professor. Invente, brilhe, né? Tente, invente, faça uma contação de histórias diferente. Conhece esse slogan? Peguei emprestado aí, né? Então, é isso. Conte, encante, leia histórias também. Tem narrativas que são fundamentais para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento do poeta e do escritor que existe em cada criança. Eu, por exemplo, costumo dizer que os irmãos Grimm foram fundamentais na minha escolha profissional, porque se eu me tornei escritora hoje, certamente os irmãos Grimm têm uma parcela de responsabilidade, porque não tem como a criança não se encantar com as narrativas dos irmãos Grimm. Leia esses livros para ele. Se você não conseguir o livro, pegue algumas histórias na net. Fica lendo para eles. Leia com muito entusiasmo, porque são maravilhosas. E eu tenho certeza que o seu aluno vai adorar. Qual outra sugestão de contos de fadas que você precisa ler para o seu aluno? Hans Christian Andersen. Leia tudo do Andersen. Andersen é maravilhoso também. Leia Perrault, Charles Perrault. Leia os clássicos da literatura infantil. Precisam ser lidos, né? Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Eide. Esses livros precisam. Essas crônicas de Nárnia. A criança tem que ler. Então, ele vai ter dificuldade para chegar nesse livro sozinho, se você não fizer a mediação. Você sabe disso, que a gente está nesse tempo dessa tecnologia aí que rouba a atenção das nossas crianças, né? Então, você vai ter que fazer a mediação desse livro. Seja aquele professor que começa a aula com uma história ou com um trecho de uma leitura de um livro literário e depois você interrompe e pede para o aluno continuar a história. Tem um escritor inglês, O. Henry, americano, eu estou em dúvida agora, O. Henry. O. Henry, ele disse que se tornou escritor por causa de uma professora que todos os dias lia um trecho de uma história fascinante e no melhor momento da história ela interrompia a narrativa e pedia para a classe continuar de forma escrita. Então,
todo aluno tinha que dar um final diferente para aquela história. E assim, olha quantos estímulos são provocados com a atividade dessa. Esse escritor afirma que só se tornou escritor por conta dessa professora que fazia esse tipo de atividade com ele. Entendeu? Então seja você esse professor que muda os rumos da vida do seu aluno para melhor, que muda o caminho para um bom lugar. Seja você esse professor inesquecível, esse professor mágico, essa fada, esse mago na vida do seu aluno. A gente vai parar porque a proposta da oficina é de 1 hora e nós já completamos 1 hora. Então, como eu disse, é um vídeo oficina, não é uma live, vai ficar disponibilizado, você vai poder ver quando você quiser, quando você tiver disponibilidade de tempo, vai poder divulgar. Veja, professor, reveja, porque tem coisas aqui que você pode levar para o seu fazer pedagógico, para o seu dia a dia de sala de aula. Então, continue nos acompanhando, são várias as oficinas, é um pacote, você vai ver todas elas, você vai ver que são boas, elas complementam o projeto Caravanas de Lendas do Tocantins. Nós temos o Instagram Caravanas de Lendas do Tocantins, que tem muita informação lá também. Tem página no Facebook Caravanas de Lendas do Tocantins e tem o site Caravanas de Lendas do Tocantins. Muita coisa que a gente produziu durante todo esse tempo, desde 2014 até agora, estão nessas páginas e você pode conferir, pode ver coisas diferentes que a gente não tem tempo para colocar numa live, porque as lives são condensadas. Então é isso, fique bem, seja feliz, leia todos os livros que encontrar pelo caminho, estimule o seu aluno a ler também, recicle, plante, evite queimadas, adote um animalzinho se você puder, ajude o próximo, que seja feliz. Até a próxima!